testes iniciais. Desse pequeno grupo, hoje a rede abre as fronteiras do mundo para mais de 112 milhões de brasileiros e não para de crescer. Vou conversar agora aqui no programa Link, na Rádio Estadão, sobre a expansão da internet, o momento atual da internet aqui no Brasil, com o Paulo Ribas, ele que é especialista em soluções mobile da Cedro Technologies. Olá, Paulo, tudo bem? Como vai, Daniel? Você tá bom? Tudo bem, muito obrigado pela presença aqui no Link Estadão, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Estadão. A internet que hoje, como eu disse, né, tem mais de 112 milhões de internautas, usuários brasileiros. E estamos vivendo, né, Paulo, o que podemos chamar hoje, vamos começar pelo fim, a era das startups e das fintechs, que apresentam um forte crescimento na internet. Eu gostaria que você fizesse um panorama desse momento atual da internet aqui no Brasil. Ela já está mais democrática, já chegou a mais lugares. Como é que é essa análise que você faria para a gente, Paulo? Com certeza, né? A evolução ao longo desses anos todos foi gigantesca, né? Hoje você tem uma popularização, uma democratização da internet que passa a ser acessada até mais fortemente pelos smartphones do que nos equipamentos notebooks e desktops, né? Hoje você tem no Brasil mais de 168 milhões de dispositivos móveis e mais de 50% dos acessos à internet já são feitos pelos smartphones. Uhum. Isso do lado do usuário. Do lado dos empreendedores, você tem hoje uma explosão do nascimento de startups e fintechs, né, que são as empresas de tecnologia na área financeira, alcançando uma quantidade expressiva de usuários também. Aí com o surgimento de startups em vários segmentos de mercado, né? Tá certo. A gente pode citar aqui, inclusive, a Cedro, para quem não sabe, né, e não conhece, fez um gráfico bastante interessante aqui com a evolução dos 21 anos de internet comercial aqui no Brasil, a Cedro Technologies, inclusive entre as startups, podemos citar, né, com grande destaque aí o Uber, que chegou em maio de 2014 ao Rio de Janeiro, e a Nubank, uma fintech, é um banco, digamos que funciona com a base digital, um banco virtual, a gente pode dizer assim, fundado em maio de 2013. Centenas de outras startups avançam no Brasil, como, por exemplo, a Veniday, a Toro Investimentos, a MyPush App e outras mais com diferentes áreas de atuação também, né, Paulo? Sim, com certeza a amplitude aí de atuação é muito grande. E acho que isso ainda vai ter uma explosão maior, né? Uhum. Se a gente pensar que a tecnologia vem substituindo algumas atividades, alguns empregos, por outro lado, ela vem criando oportunidades, né? Você citou aí o Uber, que é um case que, de um lado, é bastante polêmica a questão, mas se de um lado ela tira um pouco de usuário do táxi, ela cria oportunidades de emprego para pessoas que, numa crise como nós estamos vivendo, passam a ter uma oportunidade de sobrevivência quase, né? Uhum, certamente. Em maio de 95, como a gente citou no início da conversa, foi o início da internet comercial aqui no Brasil, ano em que inclusive surgiu o Yahoo, né, tão conhecido, e também o Internet Explorer nos Estados Unidos, o navegador da Microsoft, que não existe mais, hoje é o Microsoft Edge, né? Quando que a gente pode dizer, né, Paulo, que houve, digamos, a explosão da internet aqui no país? Dá pra gente traçar uma data ou um período, pelo menos? Foi uma evolução, ela vem crescendo exponencialmente, né? Mas eu diria que um grande marco desse crescimento foi realmente a utilização do 3G para acesso da internet pelos smartphones. Uhum. Então isso criou, a 3G no Brasil tem poucos anos, é de 2004, 2005. Nessa época a internet no Brasil tinha aproximadamente 25 milhões de usuários. E você vê que em 10, 11, 12 anos
esse número se multiplicou por 4, por 5 quase, né? Então realmente é uma exponencial. Eu diria que a criação da banda larga, né, de acesso acabou permitindo essa popularização. Agora, Paulo, é um bom ponto esse que você levantou. Há muitas reclamações que o acesso à internet aqui no Brasil ainda é muito ruim e muito caro. A gente paga muito caro por um serviço de qualidade que nem sempre corresponde ao que a gente está pagando de fato, né? Que análise você pode fazer aí pra gente? O Brasil, que aparece em rankings de velocidade, velocidades médias de acesso à internet, tanto em banda larga móvel quanto em banda larga fixa, em posições piores do que vizinhos aqui da América Latina, por exemplo. Outro dia vi um deles que a nossa velocidade de acesso, um desses rankings, é pior do que a do Equador, por exemplo, do Chile, do Uruguai. Né? Que análise você faz ainda a respeito disso? Ainda falta, você diria, uma certa melhoria na qualidade do serviço por parte dos provedores, das empresas? Isso é uma verdade em parte, porque quando você fala em grandes centros, as velocidades de acesso são muito boas. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então você ainda tem muitas áreas em que o sinal ele fica prejudicado, mas isso não é exclusividade do nosso país. Você tem alguns outros países com grandes dimensões geográficas em que isso também acontece. Então, quando a gente fala em São Paulo, enfim, nas capitais, em grandes cidades, o acesso melhorou muito, principalmente depois do advento do 4G, que vem facilitando. Mas, além disso, hoje você encontra acesso por Wi-Fi em vários estabelecimentos comerciais. E também algumas prefeituras vêm criando esse acesso também em locais públicos, né? Então é um processo. Eu concordo com você que temos muito a melhorar, mas se a gente olhar um pouco lá para trás, pode dizer que nós evoluímos muito. Tá certo. Aqui na Rádio Estadão, estou conversando com o Paulo Ribas. O Paulo Ribas, que bate esse papo com a gente sobre os 21 anos da internet comercial aqui no Brasil. O Paulo, que é especialista em soluções mobiles da Cedro Technologies. Aliás, Paulo, como eu citei, né, na nossa conversa, vocês fizeram um gráfico bastante interessante com essa evolução. Esse gráfico está online para quem quiser ver como é que a gente acha. E eu queria que você falasse um pouco da Cedro Technologies, o que faz a empresa, apresenta a empresa aí para o ouvinte da Rádio Estadão que não conhece a Cedro. Ok, a Cedro é uma empresa que nasceu em 2005, muito focada no mercado financeiro e desenvolvimento de softwares para a área de mercado de capitais e câmbio. É uma empresa que tem a sede, vamos dizer assim, de fábrica de softwares lá em Uberlândia e uma operação comercial aqui em São Paulo. É uma empresa com em torno de 100 funcionários diretos e que atua hoje muito fortemente também em mobilidade. Nos últimos anos, com esse enfoque, inclusive com a criação de um aplicativo que você mencionou no começo do nosso bate-papo, que é o MyPush, que é uma plataforma de serviços que entra num modelo de economia compartilhada. Quer dizer, hoje você desenvolver um aplicativo e lançá-lo nas lojas não é barato, mas o custo de divulgação é que vem encarecer todo esse processo. O MyPush ele permite que uma empresa, por menor que ela seja, crie um canal, portanto ela entra no ambiente mobile, entra no movimento Mobile First, Sim. que é o movimento que as empresas têm adotado, ou seja, elas têm que estar onde o consumidor está. Uhum. Se o consumidor está no smartphone, ela tem que estar lá. O MyPush ele cria essa possibilidade com um custo muito reduzido ou até gratuitamente em alguns casos. Só para a gente entender, então, a empresa tem uma plataforma, né, por meio do aplicativo à sua disposição, na qual ela pode inserir ali, por exemplo, seus produtos, seus serviços, ter canais de comunicação com o consumidor, tudo isso com foco mobile. Sim, seria essa a ideia? Essa ideia, ela passa a interagir com o seu público externo ou interno, e por ali ela envia pushes
O push ele sensibiliza o seu celular, né? Se ele está apagado, ele aparece na tela, ou ele vibra. O push, para quem não sabe, é o pop-up, né? Ou aquela janelinha que aparece ali com uma mensagem, né? Exato. De acordo com a configuração que o usuário deixa no celular, ele vai vibrar ou apitar o device. Sim. Então e ali a empresa então tem esse relacionamento com os seus públicos, e ali ela pode enviar texto, imagem, áudio, vídeo e embarcar serviços, como você comentou. Então existe um barramento de serviços em que ela pode prestar serviços aos seus usuários. Muito bem. Tá, então, Cedro Technologies com o MyPush. Como é que a gente acha vocês? Site, redes sociais, dá os caminhos aí, Paulo, pra gente. A Cedro, pelo próprio site, cedrotech.com, tech com CH. E o MyPush ele está disponível para os usuários do sistema iOS, Android e Windows Phone gratuitamente. É uma plataforma que quando os ouvintes aí do Estadão, da Rádio Estádio baixarem, vão gostar muito, porque sempre haverá um canal do seu interesse. Muito bem. Tá aí então o Paulo Ribas, ele que é especialista em soluções mobile da Cedro Technologies, cedrotech com ch no fim.com. Esse é o site para você conhecer um pouco mais da empresa e também desse aplicativo bastante interessante, essa solução multiplataforma chamada MyPush, que troca mensagens instantâneas e entrega serviços entre organizações e usuários também. Ele que conversou com a gente aqui um pouco sobre a evolução da internet nesses 21 anos, que venham mais 2.100 anos por aí, né, Paulo? Um abraço para você, viu? Um abraço para você também, Daniel. Obrigado aí pela oportunidade. Link Estadão.